Aleluia. Amém, queridos? Nós vivemos para adorar a Ele. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque é bom saber quem nós somos, o que temos e o que é possível em Ti, Pai, para cada um de nós, o que podemos em Ti. Obrigado, Pai, porque você é o nosso Pai. Eu creio, Pai, nesta noite, uma noite aonde a Tua palavra, ela vai estar sendo ministrada e ninguém vai sair daqui sem que ela assista, Pai, naquela área que a pessoa está precisando. Nós cremos na Tua palavra, nós sabemos, Pai, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e desfazer todo sofisma e tudo que se levanta contra a palavra de Deus. Obrigado, Pai, por uma noite abençoada, no nome de Jesus. Querido, pode sentar. Obrigado, louvor. Aleluia. Querido, como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom aprender. Como é bom ouvir um hino desse, para te dizendo quem você é, querido. Amém? Você precisa, querido, estar bem consciente do que nós somos. Nós precisamos estar consciente dessas verdades. Amém? Somos filhos, queridos. Nós precisamos entender que o que Cristo fez por nós foi algo, querido, que a mente humana não é capaz de compreender. Amém? Somos a igreja. A palavra do Senhor Jesus chegou a dizer que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Os leões não pararam, a perseguição não parou. Não é o Covid-19 que vai parar a igreja. Amém? A igreja do Senhor, querido, ela é irresistível. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se eu fosse você, eu me alegrava com aquilo que nós olhamos na palavra de Deus a nosso respeito. E eu quero falar um pouco sobre isso que Jesus fez, querido, que foi tão grande, que foi perfeito, e que essas coisas precisam estar crescendo dentro de nós em conhecimento, em entendimento. Amém? Amém, amém. Aleluia. Eu quero que projete aqui Gênesis 1, 26, 27 e 28. Para que eu possa te dizer aquilo que nós temos hoje, querido, eu preciso dizer o que Adão perdeu. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Quando o Senhor criou o homem, Ele deu a esse homem uma capacidade, uma autoridade, para que ele pudesse dominar. E quando Adão pecou, Adão perdeu, não foi só a comunhão, ele perdeu a condição que ele tinha de autoridade, ele perdeu a justiça,
Querido, ele perdeu a vida, tudo que se diz respeito àquilo. Agora temos uma boa notícia para te dizer, querido, Jesus devolveu tudo aquilo que Adão perdeu. Nós temos motivo, querido, para andar alegre. Querido, não é as circunstâncias que podem tirar minha alegria. Você sabe o que é você experimentar aquele dia que tu não desejou que ele existisse? E a gente precisa aprender a dar resposta para Deus nesses dias. Isso é saber quem somos, querido. Isso é conhecer o que a gente tem. E aí, depois que você sabe quem é, sabe o que tem, você experimenta o que você pode. E você não é qualquer coisa, querido. Querido, olha, eu não consigo nem ouvir uma pessoa dizer que ele não é nada, que ele é... Querido, uma pessoa que já nasceu de Deus. Para você ver o quanto que a falta de conhecimento pode te levar ao extremo. Quando você ouve, querido, hinos como esse que nós acabamos de ouvir, você já percebe a palavra de Deus sendo ministrada. Eu prefiro entender quem eu sou, igreja, do que cantar um hino dizendo uma briga danada para segurar o anjo para que depois subir. Querido, não serve mais para você. Não, você não está no Paquistão, no Afeganistão, me desculpa. Tá? É uma briga danada para segurar o anjo para depois subir. Meu amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, essa era a oração de Paulo. Ele diz, eu rogo, né? Eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados. Para que vocês compreendam a profundidade, a largura, a altura, tudo que você tem nele. Essa é a verdade de quem você é. Você é filho, querido. Você é redimido. Coloca para mim 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo? Você é uma nova criação. Você é alguém, querido, que não deve e nem pode estar se amedrontando por situações que muitas vezes chegam até a gente. E elas chegam, eu posso te garantir que elas chegam. Agora, essas coisas não deviam ainda ser a razão para que você chore, se afrouxe numa hora dessa. Querida, é por isso que eu vou pedir aqui um minuto rema. Faça o rema, meu irmão. Porque lá você vai compreender, lá você vai ter um tempo muito bom. Se você é aquela pessoa, se você é aquele filho de Deus que quer, querido, que quer avançar, você deseja conhecer mais da palavra. Amém? Você quer conhecer os seus direitos. Querido, o rema vai te ajudar muito. Porque eu defino o rema como uma escola da palavra e do Espírito. E você vai ter uma graça, existe, querido, uma instrução celestial. Ali não foi uma escola levantada por homem. Foi uma escola levantada pelo próprio Deus. Porque o propósito de Deus, querido, é sempre nos ajudar. E entenda uma coisa, você é uma nova criação na hora que você recebeu Jesus.
Você já se tornou tudo que você podia se tornar. Agora, entenda uma coisa. O conhecimento, ele é progressivo. O crescimento, a maturidade espiritual é algo progressivo. Então, o cristão, nós sabemos que o homem é espírito. Amém? Porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus é espírito. Isso está escrito no Evangelho de João 4:24. Deus é espírito. E é por isso que a gente precisa renovar a nossa mente. Porque quando você nasce, quando você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você recebeu perdão dos seus pecados, você recebeu tudo. Você se tornou justiça de Deus. Você se tornou, querido, alguém novinho em folha. A questão não está em quem você é. A questão está, querido, em nós renovar a nossa mente. Romanos 12, no versículo 2. E esse é um conselho de Paulo, esse é o conselho da palavra, é o conselho do Espírito. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso também me dá a entender, querido, que se eu não renovar a minha mente, eu não vou experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Isso é possível uma pessoa estar há 30, 40, 50 anos, filho de Deus, nascido do Espírito, uma nova criação, uma pessoa capaz de aprender, mas ainda presa, porque nunca entendeu que ele precisa renovar a sua mente. E para renovar a nossa mente, querido, dá trabalho. Você vai precisar entender que isso não é um processo que você vai conseguir isso instantaneamente. Não, querido, é de uma forma contínua. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa ouvir o que Cristo diz ao teu respeito. Você precisa ler as cartas. Eu te daria este endereço. E se você ficar na frequência certa, querido, isso vai acontecer. E os resultados vão ser animador. Porque quando começa, você mesmo é quem não quer parar. Porque você sabe o que isso é benéfico para a tua vida. E você passa a experimentar, meu irmão, você passa a andar como Deus anda, pensar como Deus pensa. E quando você ouvir alguma besteira, você vai na hora, querido. Você não vai brigar com ninguém. Mas você vai entender, não serve para mim. Não serve para mim, porque a palavra de Deus não diz isso. É por isso, querido, que nós precisamos ajudar as pessoas. Muitas pessoas não entendem o propósito que existe. Muitos não compreendem como é que pode uma igreja só ensinar a palavra. Dizer as mesmas coisas, querido, as mesmas coisas, querido, é a mesma palavra que te salvou, que te liberta disso, de engano, de erro, de mentiras. A religião, querido, é um problema. Deus, quando ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá. Jesus edificou, foi a igreja, querido. Jesus não veio para edificar um partido, não. Jesus sabia o que estava fazendo.
Ele edificou a sua igreja. Você precisa saber que você é a igreja. E como igreja, querido, nós vamos avançar. Como igreja, nós vamos nos alegrar em qualquer situação. Hoje foi aquele dia que eu planejei direitinho fazer uma que ele fosse do meu jeito. Mas não foi. Eu estou rindo até agora. Você sabe, chegou uma situação, eu estava pensando em resolver ela, chegou mais umas 3. Aí quando eu vi que não adiantava eu resolver nenhum e nem outro, e tentar resolver, eu comecei a rir. Me deu uma crise de riso, querido. Mas era um riso em fé, querido. Porque depois de alguns minutos, a única coisa que eu decidi fazer na hora que eu estava rindo, era acalmar a pessoa que não estava tão calma. Aleluia. Deus é lindo, gente. E, gente, foi questão de segundo, assim, ó. Era só mentira do diabo. Eu nem orei, querido, na hora não. Mas depois que eu vi que tudo tinha virado fumaça, aí eu fui orar. Eu fui orar com alegria, querido. Eu fui orar sabendo de onde tinha vindo a provisão. Querido, muitas vezes as pessoas estão presas em mentiras. Aliás, é a única coisa que o diabo sabe fazer bem. É mentir. Agora você, o Pai, querido, Ele é imutável. A palavra de Deus diz que é impossível que Deus minta. O que Ele falou a teu respeito, querido, vai se cumprir. Vai se cumprir. Receba isso como uma palavra de Deus. O que Deus já disse ao teu respeito em 2018, em 2017, antes da pandemia, querido, vai se cumprir. Na pandemia mesmo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Aqui tem gente, querido. Me permita usar aqui o nome aqui de um casal, tá? Tiago e Ana Lúcia. Querido, eu me alegro quando eu vejo esse casal. Você sabe o que é um homem casar 2 vezes com a mesma mulher? Isso só pode ser Deus, querido. Casou 2 vezes com a mesma mulher. Se isso não for prosperidade, meu amigo, eu acho que nós não estamos entendendo o que é prosperidade. E foi na pandemia, amém? Deus pode fazer coisas sobrenaturais, impossível, que a nossa mente humana não consegue entender, querido. Tudo que Deus quer é que os filhos de Deus aprendam. E você vai encontrar ensinamentos, pai, meu irmão, quando você lê a sua Bíblia. É por isso, querido, você precisa ler a sua Bíblia. Amém. Porque é lendo a sua Bíblia que você vai crescer. Crescer dói, amém? Crescer dói, querido. É preciso que a gente realmente entenda. Isso não vai acontecer porque tua carne quer. Mas na medida em que você começar a entender que isso é necessário e você começar a praticar, mesmo que quando você está cansado, mesmo quando tua carne está querendo descansar, mas você ora, você busca o Senhor Jesus, o entendimento, a compreensão, e começa a ler a sua Bíblia, você vai ser ajudado. Amém. O Espírito pega junto. Aleluia. Esse é a dor que precisamos enfrentar ela. E aí a gente vai começar a entender, querido, melhor os processos, a forma como o Senhor deseja que a gente pense, porque você vai
começar a se alinhar com os pensamentos de Deus. Eu acredito, querido, que a vontade do Senhor é essa. Eu quero que projete aqui para mim Atos 26, 18. Aleluia. Volta aí até o 16 aí para mim. Isso aqui era o apóstolo Paulo declarando, dizendo: agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé, foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha tanto das maravilhas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para que os quais te envio, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Querido, o apóstolo Paulo viveu o outro lado da história. Ele era um homem perverso. Ele era um homem cruel. O Senhor aparece a ele, ele se converte, ele foi arrancado do poder das trevas, os olhos dele foi aberto, e para isso ele viveu o resto da sua vida trabalhando, ensinando, dizendo uma experiência que ele conhecia muito bem. Ele viveu cegueira. E agora os olhos dele tinham sido iluminados. Agora ele tinha uma compreensão. O Senhor aparece a ele, né, e se revela a ele. E ele imediatamente começa a agir. Amém, amém. Querido, você e eu já fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Esse é o seu lugar onde você se encontra, querido. Você está num reino de provisão. Num reino aonde, querido, o que você imaginar que precisa, tem. É muito bom a gente entender, querido. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 16. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Querido, por um só homem entrou a derrota, mas também pelo um só homem chegou a nossa vitória, Jesus. Eu gosto muito de quando a gente lê o livro de Efésios. Você vai entender que a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu. Está em Efésios capítulo 1, no verso 4. Acho que fica melhor a gente vendo a palavra, para você entender que eu não estou aqui com invenção. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porquanto Deus nos escolheu. Quando essa palavra, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus deixa entender, na sua onisciência, que ele já sabia o que ia acontecer com Adão. Mas ele deu livre-arbítrio. Deus não muda, amém? Então, em Adão, quando Adão foi criado, quando Adão pecou, Deus não ficou preocupado, sem saber o que fazer. Não, ele já sabia o que fazer.
Ele já tinha o seu plano. E o diabo nunca vai prevalecer, querido, contra o plano de Deus. Tudo que Deus intentou fazer, Satanás não tem como frustrar aquilo que Deus já tinha determinado. Eu costumo dizer que o pecado, ele mudou muita coisa. Ele mudou o homem, ele mudou, até a natureza sofre hoje as consequências do pecado. Mas o pecado não conseguiu mudar Deus. Deus é imutável, querido. Você e eu fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Porque todos nós viemos de quem? A palavra de Deus diz que humanamente nós viemos de Adão. O mesmo Adão que caiu. Então, toda a humanidade tinha caído. Mas também nesse mesmo texto de Romanos capítulo 5, eu não vou ler para não fica muito, toma muito tempo, fala que também de um só homem, Jesus Cristo, você recebeu tudo o que você tem hoje como filho de Deus. O primeiro homem era carnal, o segundo era espiritual, ou seja, o primeiro homem era da terra, o segundo era do céu. É do céu. E é Ele que dá sustentação à sua igreja. É Ele que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Como igreja, querido, nós não estamos soltos. Nós estamos ligados a uma cabeça. Nós estamos ligados a um reino. E essa, querido, é a parte que a gente precisa entender, crescer. Você não consegue... Eu fiz recomendação do Rema, porque você vai aprender todas tem uma matéria chamada As Realidades da Nova Criação. Não é nem realidade, é realidades. É no plural. Amém? Porque você vai entender dessas realidades. Realidade de justiça, da sua autoridade. Você vai compreender, querido, aquilo como essa aliança aconteceu, o que significava as alianças anteriores. A aliança anterior, que era a aliança da lei, ela existiu nos tempos de Abraão, aliás, de Moisés, né? Você vai ver todas essas pessoas. Davi viveu dentro desse princípio da aliança que houve, né, primeiro com Abraão, e se estendeu, e ela terminou quando Jesus chegou. Você vai compreender que esses homens, querido, eles tinham uma compreensão do que significava aquela aliança. Davi mesmo, ele chegou a dizer, no Salmo 84, que um dia na presença do Senhor era melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mas isso é até cantado. Abraão viveu debaixo de uma aliança, da qual Deus iniciou-se com ele. E Abraão prevaleceu. E até hoje, Deus é fiel a essa aliança. Sabemos que tem um povo que usufrui dessa aliança. Agora nós vivemos hoje, querido, numa aliança superior. Isso significa que a aliança que você tem com o Senhor, ela não está mais naquela condição, ela não é nem parecida, né? Na forma de prática dela. Você recebeu, querido, gratuitamente o dom da justiça. Você é justo por nascimento. Você se tornou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Queridos, você ganhou o direito de chegar no seu Pai e ter acesso a Ele. Naquela aliança, o homem entrava
no tabernáculo uma vez por ano. E era uma única pessoa que tinha a autorização para entrar no Santo dos Santos. E hoje nós temos, querido, nós estamos vivendo numa realidade diferente, uma aliança em que a qualquer momento, querido, você pode ter acesso ao céu. Você pode viver as realidades da tua criação. Só vai depender, querido, de mim e de você. E eu posso te garantir, querido, eu tenho 2 filhos, e irmão, se tem uma coisa que a gente sabe muito bem, é direitos que os nossos filhos têm. E você, como pai, querido, tem prazer em atender a necessidade. A gente tenta até adivinhar muitas vezes. E o pai que você tem, querido, não se compara com o pai que você é. Seu pai é bom. Amém? O seu pai lhe fez verdadeiramente herdeiro. Querido, os meus filhos, eles sabem, o vizinho da esquerda e da direita, ele não tem esse direito, mas os meus filhos têm direito, querido, naquilo que a gente tem. Amém? Então, filho tem direitos. Então, é impossível, querido, é inaceitável a gente dizer, ou seja, uma pessoa chegar a dizer que não é nada, ou até mesmo dizer coisas piores, que é um verme. Isso não existe. Agora, a gente vai compreender todas essas verdades de quem nós somos e do que nós temos com a palavra. Amém. E a gente avança. Você não vai conseguir ir longe se você não tiver, querido, fundamentado em verdades espirituais, porque circunstâncias tentam nos parar a todo momento. E a gente está vivendo hoje um tempo, querido, em que há muitas pessoas debaixo de medo. E nós sabemos, querido, que essas pessoas são tão amadas por Deus, e nós precisamos informar elas que elas não precisam andar desse jeito. O medo, querido, não produz um resultado bom. Há muitas pessoas, talvez qual de nós não pensamos isso? De que durante esses tempos, que quando tudo passasse, as igrejas iam estar lotadas de gente, povo procurando. Querido, não é isso que a gente está vendo. O medo não leva ninguém a se aproximar de Deus, não. O medo, querido, muitas vezes leva a pessoa à morte. O medo não vai produzir nenhum resultado que preste na sua vida. Então você precisa dar resposta para essas coisas. A gente precisa começar, querido, a exercer aquilo que a gente tem aprendido, ou então, no mínimo, aquilo que a gente tem ouvido aqui. A palavra de Deus, é por isso, querido, que é importante você congregar, por isso que é importante você se envolver aonde Deus está falando. Porque isso vai... Queridos, você que tem alguns anos que serve ao Senhor, se avalie. Será se você realmente tivesse resolvido servir a Deus só dentro de casa, como estaria você espiritualmente falando? Como é bom a gente compreender a importância de todas as instruções que o Senhor tem trazido aos nossos corações. A importância de congregar, a importância de fazer parte naquilo que você acredita. Amém? Andar em fidelidade. Por isso, querido, quando você encontrar uma pessoa em que você levou ela a Cristo, não cometa esse engano, não ache que aquela pessoa não precisa estar dentro, ou seja, aprendendo a palavra em uma igreja. Ela precisa. E nós precisamos também ajudar essas pessoas, a não ser que você mesmo venha ser aquele que vai acompanhar ela
Todos os dias. Mesmo assim, se você vem à igreja, você vai aconselhar ela a vir. Se você não vem, talvez esse será o seu conselho. Mas é importante você entender que todas as pessoas, elas vão precisar se desenvolverem. Elas vão precisar crescer em conhecimento. A palavra de Deus chega a dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento paralisa as pessoas. Aliás, a falta dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma convicção dentro do meu coração que Deus, Ele já está realizando grandes coisas aqui na vida de pessoas. Né? E nós, como corpo, como comunidade aqui no Guará, nós estamos debaixo de uma visão. Né? E nós sabemos quais são os valores que nós temos ensinado às pessoas, né? E como a palavra de Deus, ela tem realmente sido vacina, muitas vezes, para a vida da gente. Eu já vim aqui culto que eu não desejava ter vindo. O corpo não queria. Mas eu já tenho uma consciência que eu precisaria estar aqui. E muitas vezes a gente se surpreende, né? Quando a gente chega aqui, você sai daqui, querido, alimentado, alegre. E quando isso passa a ser um hábito na sua vida, você não vai ter prejuízo na sua fé. Por quê? Porque a cada dia o Espírito Santo de Deus, ele se move de uma forma maravilhosa para nos assistir como corpo. É uma coisa que a gente ora antes. Quando a gente vem aqui, querido, para ministrar, eu vou aqui, a Vanessa sempre fala isso, Vanessa Uni, que está aqui conosco. Existe um temor, queridos, existe um tremor no nosso coração, né? O pastor já tinha me avisado que a gente ia estar ministrando. Depois ele me avisou que ia estar hoje no culto. Querido, o fato do pastor estar aqui nem aumenta e nem diminui a minha responsabilidade. Amém? Porque se ele não estivesse aqui, eu tinha que ser mais fiel ainda. Com ele aqui, eu acho que fica melhor. Porque qualquer coisa ele corrige. Né? Então, a gente precisa compreender que a gente não veio aqui para falar da gente. Você veio para falar da palavra, querido. Porque o que eu tenho, meus conselhos que eu possa te oferecer, eles são muito rasos. Agora, os conselhos de Deus, querido, Deus é mais inteligente do que qualquer um de nós aqui. Deus é mais inteligente que todos nós juntos. Ele sabe, querido, o que é bom. Ele sabe o que é vacina. Porque muitas vezes a gente ouve verdades aqui dentro e você acha que não tem nada a ver com você. Eu não sei se é só comigo que isso aconteceu. Mas aquilo, querido, quando é recebido em temor, quando o coração está disponível para que Deus possa alcançar o nosso coração, querido, isso sempre ajuda. Isso sempre vai fazer diferença para você lá na frente. Eu louvo a Deus, querido, porque muito cedo eu aprendi a importância de congregar. E saber que eu estou indo por por aquilo que me move. O que me move é o Senhor, querido. O que me move é a vontade de conhecer mais de Deus. Porque se você vem apenas por vir para cumprir uma obrigação, isso é religiosidade. Isso não ajuda, isso até atrapalha.
Mas quando você vem com esse entendimento que você mesmo estabelece para a sua vida, eu vou, né, na medida do possível, estar na casa do Senhor, e eu vou com um propósito. Eu vou para ouvir, para que Deus possa ter acesso ao meu coração. E a cada dia, querido, a cada dia, a gente começa a ver os resultados daquilo que Deus planeja para a vida da gente. Se você deseja fazer as coisas para o Senhor, se você deseja, querido, isso é o desejo natural de todo mundo que ama o Senhor, de todo mundo que está realmente querendo, desejando avançar, crescer. Amém? Isso não vai mudar, isso, ninguém aqui tem, ou seja, benefícios porque usufrui de cargos diferentes. Não, a palavra, querido, a mesma palavra tem o mesmo valor para todos nós. Amém? Se eu desse aqui uma nota de R$200 para cada um de vocês, vai se imaginando aí, recebendo R$200. E se eu desse R$200 para o pastor, aí na hora que vocês fossem comprar alguma coisa, a nota do pastor ia ter mais valor do que a sua? Não. Então a palavra é a mesma, querido. A palavra é a mesma. É a palavra de Deus, querido, que você recebe com o seu coração, que ilumina o teu entendimento e que te capacita para que você avance e desafie também as circunstâncias que você vai encontrar pela frente. A palavra que você ouve aqui, querido, ela tem que ter o mesmo peso para você amanhã de manhã, nas suas decisões. E a prática da fé te faz, essa fé cresce. E os desafios não servem para outra coisa, querido, a não ser para isso. O desafio não te ensina outra coisa. O que você vai aprender é com a palavra. É ouvindo a palavra, é lendo sua Bíblia, praticando essas verdades que o Senhor já disse ao teu coração. E com certeza, só vai melhorar. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor mesmo foi quem decidiu, foi o Senhor, Pai, quem tomou essa iniciativa. Eu declaro pela autoridade que há no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vidas aqui, Pai, vidas que te amam, vidas, Pai, que sabem quem o Senhor é, e que estão hoje, Pai, com certeza, desejando mais de Ti. Eu creio, Pai, no Teu Espírito trazendo luz, iluminando o entendimento, Pai, de cada um deles. São Teus filhos, Pai. Nós sabemos, Pai, que há um interesse da parte do Senhor, mas que existem muitas mentiras que muitas vezes precisam ser resolvidas dentro de nós. E nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus, Pai, que não é o poder do inferno, não é as mentiras, não é o tempo, não são as circunstâncias que estão aí fora que vai determinar o meu futuro. Nós sabemos daquilo que você já preparou para nós. Nós nos alegramos como igreja, nós nos alegramos como filho, nós nos alegramos, Pai, por tudo aquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Obrigado, meu Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu te agradeço. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo, é a palavra. Aleluia, o Senhor é bom, amém, irmãos? Quanto mais nos apegarmos à palavra, mais vamos crescer, mais vamos avançar, mais vamos vencer. Amém, aleluia. Quero saber se tem alguém aqui no nosso meio essa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, não entregou a sua vida ao Deus dessa palavra.
e quer fazer isso essa noite, dá um sinal com a sua mão, eu vou orar com você. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer recebê-lo como Senhor e Salvador essa noite? Todos já entregaram as suas vidas? Amém? Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos visitando ali atrás. Sejam bem-vindos. É uma alegria para nós recebê-los aqui, amém? Eu acabei falhando nisso na hora que eu estava com o microfone de apresentar os irmãos, mas é uma alegria para nós recebê-los. Sejam sempre bem-vindos, fiquem sempre à vontade, amém? Eu não queria deixar passar a oportunidade também de orar pelos aniversariantes, amém? Se teve alguém que fez aniversário de nascimento ou de casamento essa semana, ou domingo passado, amém? Vem aqui à frente. Eu quero convidar minha esposa aqui. Teve mais alguém, gente, que fez aniversário essa semana? Tia Niva, essa é amada, viu? Aleluia. A Janaína também está devendo oração? A Janaína também está devendo receber oração. Foi o aniversário dela há 2 semanas, não é isso, Janaína? Há 2 semanas. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem tudo a ver com longevidade, amém, irmãos? Uma vida longeva, uma vida plena, uma vida de abundância. Você pode estender as suas mãos para cá. Você pode agradecer a Deus com a gente. Pai, obrigado, meu Deus. Graças te dou pela vida das tuas filhas, por mais um ano de vida concedido a elas. Graças te dou porque elas têm vencido sobre toda e qualquer circunstância, têm vencido cada desafio, elas têm avançado e crescido no Senhor. E nós declaramos maior crescimento, nós declaramos a abundância do Senhor sobre a vida delas em todas as áreas, em todos os aspectos. Elas são mais do que vencedoras por meio de Cristo Jesus. E nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre a vida delas, se manifestando a cada dia, a cada manhã. A alegria do Senhor se renovando em seus corações, sendo fortalecidas e erguidas pelo Teu Espírito, instruídas pelo Senhor para avançarem naquilo que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. Filhas preciosas, filhas amadas do Senhor, ó Pai, nós declaramos anos de vida, paz e alegria, servindo ao Senhor, cumprindo o chamado delas com ousadia, Pai. Assim nós declaramos, crendo e te agradecendo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Parabéns, queridas. Pode dar salva de palmas para elas, amém, queridos? Aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Amados, você pode ficar de pé? Aleluia, glória a Deus. Eu sempre gosto de falar, nós não viemos aqui apenas para ver o irmão, nós não viemos aqui para nos reunirmos como um clube social. Nós recebemos essa noite uma palavra para o nosso coração, que ela nos fortalece, ela nos sustenta, ela nos faz andar. Sabe que às vezes você não se lembra o que foi ministrado domingo passado, mas assim como você provavelmente não se lembra o que você comeu segunda-feira passada, da mesma forma que ela te sustentou, aquele alimento te sustentou, mesmo você não lembrando, mas aquele alimento trouxe benefícios para a sua vida. Talvez você não se lembre o que você ouviu quinta-feira no culto, ou domingo passado, mas essa palavra tem se sustentado a cada dia. Mas o melhor é que nós possamos ruminar essa palavra, possamos meditar nessa palavra, que ela vai nos sustentar hoje, amanhã, terça, quarta, quinta. Estaremos a cada dia fortalecidos por essa palavra. Guarde ela no seu coração, se lembre dela, medite nessa palavra. Vá lá no YouTube e ouça novamente a palavra, a ministração da semana passada, de semanas anteriores, que tem fortalecido a sua vida e vai te fortalecer ainda mais. Porque a picanha que você comeu semana passada estava maravilhosa, mas ela pode ser consumida também amanhã de novo. Amém? A palavra que você recebeu, que te alimentou semana passada, ela pode ser ouvida, e ela vai ser ouvida e recebida com alegria. E coisas que você não pegou, coisas que você não entendeu, você vai entender agora.
Esteja ligado, conectado com a palavra do Senhor, porque ela vai te fortalecer essa semana. E eu declaro sobre a sua vida, queridos, uma semana abençoada, onde as mentiras do diabo não vão te tirar do lugar, onde as mentiras do diabo não vão tirar a sua estrutura, você não vai ser abalado. Mas a pressão que vai chegar, de repente você vai olhar para ela e ver que era apenas uma fumaça e que se esvaiu. E eu declaro sobre a sua vida a provisão do Senhor, bênçãos em manifestação, soluções chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa, e os anjos do Senhor trabalhando em seu favor, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e poderosa. Vamos em paz, em nome de Jesus. Amém.